Salve, salve guerreiro, guerreira, tricolores em toda a terra e campeões da América. Semana de título, semana de comemoração da Libertadores 2023. Bom, ontem teve aquele empate com o Internacional 0-0 lá no Beira-Rio em Porto Alegre. Sábado é dia de Fla-Flu, domingo é dia de passeata em trio elétrico pelo centro da cidade, aqui no centro da cidade. A partir das 9 da manhã, com um elenco campeão, com a taça da Libertadores, com shows diversos também. Mas hoje foi dia de entrevista, boa entrevista, do Mário Bittencourt ao Charla Podcast que você conhecidíssimo já aqui no YouTube, do Bruno Cantarelli, grande narrador, e do grande Beto Júnior também. Antes da gente fazer breves comentários sobre essa entrevista do Mário Bittencourt, se inscreve aí no canal, dá essa fortalecida, deixa o like no vídeo, ativa as notificações e deixa aqui seu feedback se eu esquecer de comentar alguma coisa, porque, como já disse aqui algumas vezes, eu não faço anotações, não faço roteiro, eu vou pontuando de acordo com o que eu vou percebendo e sentindo. Então, fico passível aqui de esquecer algum comentário sobre o que se passou nessa entrevista do presidente Mário Bittencourt. Falou sobre... Vamos falar do que realmente a torcida realmente está efervescente para saber, né? Falou sobre contratações, mas também não disse muita coisa, não abriu essa caixa de contratações, mas ele deu já uma praticamente certeza. Não haverá contratações para a disputa do Mundial de Clubes, agora em dezembro, daqui a cerca de um mês. Pelo que disse Mário Bittencourt, Fernando Diniz confia na disputa do Mundial com um elenco campeão da Libertadores. Então, até por uma questão de janela, essa informação eu não tenho, preciso dar uma pesquisada. Eu acho que não vai estar aberta a janela de contratação para disputa de Mundial, não, mas eu posso estar equivocado. Acho que por conta de janela não seria possível, mas, enfim, sendo ou não sendo possível, o presidente Mário Bittencourt disse que dificilmente haverá alguma contratação para o elenco, para a disputa do Mundial. Sobre reforços para 2024, foi perguntado sobre a possibilidade do Renato Augusto, como alguns locais vêm especulando, mas o presidente disse que não há nada aberto com o Renato Augusto e nem com Everton Ribeiro. Ele contextualizou a questão do Everton Ribeiro sobre o fim de contrato dele com o Flamengo, que aparentemente não se sabe se ele vai ter essa renovação de contrato com o Flamengo ou não, e também sobre o que se falou, né? A torcida vem levantando, né? Parte da torcida vem levantando alguns nomes, como o Redondo, do Argentino Júnior, e o Matheus Gamarra, do Olímpia. São jogadores que são nomes que começaram a ser levantados ao longo da semana, mas que o presidente disse que não há nada a princípio, e que acho que ele nem do scout recebeu esses nomes. Falou sobre a possível volta do Thiago Silva, que é um desejo dele, é um desejo grande por parte do presidente. Tentou mais ou menos contornar a questão que gerou, né, um ruído entre o Thiago Silva e parte da torcida do Fluminense, mas ele deixou de uma maneira muito pé no chão essa possibilidade da vinda do Thiago Silva, falando que é sim um desejo dele, mas que o próprio Thiago Silva ainda não sinalizou que ele pode enviar uma proposta. Lembrando que o Thiago Silva tem contrato com o Chelsea até junho, até o final da temporada europeia. Então, o próprio Thiago não sinalizou ainda para o presidente do Fluminense, para o clube, que ele poderia enviar uma proposta, já até porque ele está muito próximo já de poder assinar um pré-contrato
com algum outro clube, porque, enfim, são 6 meses que ele pode assinar um pré-contrato, então ele tem 1 mês e alguns dias ainda para que ele possa, possivelmente, assinar um pré-contrato, seja com o Fluminense, seja com outro clube. Pelo que parece, o Thiago Silva tem um desejo de permanecer na Europa, acho que é mais pela família do que pelo próprio Thiago, mas que as portas do Fluminense estão abertas, segundo o presidente. Falou também, ele deu muitos detalhes desse bastidores de Libertadores, falou muito sobre o Fernando Diniz de maneira muito elogiosa, falou dos bastidores do momento que ele... dos momentos que o Diniz, os momentos que antecederam a ida do Diniz à seleção e da maneira que isso foi contornada, explicou também de uma maneira bem detalhada. Achei uma entrevista muito rica do presidente, rica em detalhes, rica também em naturalidade. É muito legal, né, poder ver o presidente falando de uma maneira muito coloquial, de uma maneira cheia de palavrão, de uma maneira... o lado legal do carioquês, sabe? Eu acho muito maneiro isso. Falou também sobre o equilíbrio das finanças do clube e falou que no início da gestão dele, a intenção dele era sanear, né? Pagar as dívidas do clube e ter um time barato e competitivo, mas que trabalharia como trabalhou ao longo do tempo, ao longo da gestão Mário Bittencourt. Ano após ano ele foi qualificando o elenco, foi aumentando folha salarial, mas uma crítica que eu faço a esse momento da entrevista que ele falou das finanças do clube, que ele não falou em números. E é um momento que parte da torcida que se importa com a saúde financeira do clube precisa saber dos números reais e precisa saber de uma projeção de eliminação dessas dívidas. Até cheguei a mandar uma pergunta, não mandei em superchat porque eu tô duro, então ajuda o canal a monetizar, se inscreve no canal para que a gente chegue nos 1000 inscritos e comece a monetização. Mas eu mandei lá no chat, por algumas vezes a pergunta não foi lida, sobre os números atuais da dívida do Fluminense. Por falar que tô duro é foda, publicamente. Mas enfim, enfim, ele não falou em números dessa dívida do Fluminense e qual é a projeção de diminuição dessas dívidas, né, de melhorarem os números financeiramente do clube. Não falou também sobre o orçamento para 2024, falou sobre as possíveis saídas do Nino e do André, falou que com a questão do Nino existe já um acordo verbal com o Nottingham Forest da Inglaterra, que é só uma questão, falta só uma questão mesmo de envio da proposta por parte do clube inglês para que o Nino se transfira para o futebol inglês, que é desejo do jogador também, pelo sonho de levar a família também para a Europa. Pelo que o presidente falou também, o Nino assegurou que um dia voltará a vestir a camisa do Flu. Espero que ele não faça igual o Thiago Silva, de dar um resto de carreira para o Fluminense, um restinho, uma raspinha de carreira para o Fluminense. Mas pelo que a gente vê do Nino, ele tem uma história maior no Fluminense do que o próprio Thiago, e o vínculo emocional que ele construiu com o Fluminense é muito maior do que com o Thiago, e os títulos que o Nino já tem com o Fluminense nem se compara com o do Thiago. Enfim, mas que o Nino, caso de fato esteja de saída para a Europa, que ele tem uma trajetória brilhante, vencedora no futebol europeu, como ele construiu essa carreira linda e vitoriosa no Fluminense também. Sucesso total. Falou sobre também a ida do André, que ainda não há propostas na mesa, mas que na janela de meio de ano houve algumas ofertas do futebol europeu, mas alinhado com o jogador, com o staff do jogador, ele ficou e que ouvirá as propostas agora nesse final de ano para que o André
se transfira para o futebol europeu em janeiro, mas não falou também de números, de valores. Deixa eu lembrar o que teve de mais importante. Falou sobre um possível jogo de despedida do Thiago Neves e alguns outros jogadores, mas não citou quais jogadores, para uma despedida, né, um último jogo com a camisa do Flu. O Mário também assegurou a ida do Fred, né? Para mim, ainda o maior ídolo da história do Fluminense. Eu também não gosto muito dessa história de falar qual é o número 1 da história do clube. Eu acho que cada um construiu a sua história, cada um construiu as suas vitórias dentro do clube. E eu acho que colocar sempre o número 1 na história, a não ser que seja um número 1 muito destacado na história, sabe? Mas Fred, Germancano, Ézio também, que embora não tenha conquistas significativas com a camisa do Fluminense, foi um cara indispensável na década de 90, Castilho, Assis e diversos outros. Mas o Fred também, provavelmente, ainda não tem data, não tem dia, mas o Mário Bittencourt convocou a ida do Frederico Chaves Guedes ao Charla Podcast. Tomara que vá, tomara que seja breve, porque histórias do Fred é sempre muito legal de ouvir. Eu gosto muito dos momentos que o Fred fala. E, enfim, outros momentos também. Ele falou também da história do momento lá em 2013, daquela questão quando ele foi conhecido por citar o Pequeno Príncipe naquele julgamento do STJD, no caso da Portuguesa, em 2013, né? Contextualizou toda a situação, toda a questão, e falou muito, de maneira muito gostosa de se ouvir, do Fernando Diniz, do quanto Fernando Diniz é um cara estudioso, que falou, né, que o Diniz é um cara que tem pouquíssima vida social, que mora em um hotel aqui no Rio, tem uma vida social pouquíssimo ativa, porque o cara está imerso no trabalho, assistindo cerca de 7, 8, 9, 10 jogos de futebol por dia. Nem eu, que sou tarado por futebol, assisto Série C, Série D, de campeonato estadual, assisto mesmo, assumo, admito quando eu tenho tempo. Até por, enfim, amar o futebol também, a gente assiste... enfim, o Diniz é um cara que assiste futebol demais e está estudando esse Flamengo para o jogo de sábado. Então, desde ontem, quando acabou o jogo do Inter, ele é um cara que vai no voo já assistindo futebol, se preparando para o jogo seguinte. E, enfim, e falou também, cara, um momento muito emocionante da entrevista do Mário Bittencourt foi quando ele falou do John Kennedy, por conta, né, de todo o cuidado, né, que o Fluminense tem com o jogador, que em momento nenhum o Fluminense desistiu do jogador. Até o empréstimo do John Kennedy para a Ferroviária no Campeonato Paulista, no início desse ano, para jogar o Campeonato Paulista, fez parte do processo de recuperação do John Kennedy. Que ele precisava sair. Um momento que me pegou muito foi que ele pontuou que ele precisava sair do Rio de Janeiro naquele momento para que ele pudesse ter um momento, a virada de chave do John Kennedy na vida, né? Acho que nem só do jogador, mas do cidadão John Kennedy. Foi no momento que diretoria, staff e o próprio jogador alinharam que ele precisava sair do Rio de Janeiro naquele momento, de dezembro para janeiro ou de janeiro para fevereiro. Acho que foi de dezembro para janeiro, porque o Campeonato Paulista começou em janeiro. E ele arrebentou no Campeonato Paulista, estreou pela Ferroviária fazendo gol na época. Acho que ele fez mais de um gol. Se minha memória não está me enganando, o primeiro jogo dele pela Ferroviária foi fazendo mais de um gol. Não sei se foi 2 ou 3, mas, enfim, e que ao longo desse ano o John Kennedy foi recuperando a confiança
de diretoria, da comissão técnica, e que ao longo da temporada foi se firmando também como muito além do jogador, como o homem John Kennedy, como o cidadão John Kennedy, e falou falou que o John Kennedy é um cara que pode gostar, pode não gostar, mas é um cara que sempre está falando a verdade, é um cara que não mente, não engana ninguém, e enfim, foi os momentos que foi falou do momento da comemoração do aniversário do John Kennedy, que me lembrou muito. Ele não lembra o Romário só dentro de campo, não, o estilo, né? Não estou comparando o jogador John Kennedy, jogador Romário, a história de cada um e o que cada um construiu nas suas carreiras. Eu estou falando de semelhanças, movimento, a forma de se posicionar, a maneira que ele encara o jogo e a frieza, né, dentro da área, a frieza na hora de definir jogada, mas também esse lado comportamental, esse lado de falar na lata, falar a verdade, de ser o que é, sem ter vergonha de ser o que é, sem ser uma pessoa muito polida. Esse lado também do John Kennedy se assemelha bastante ao do Romário. O Romário como jogador, é o meu maior ídolo no futebol. Foi o cara que eu mais vi jogar bola na história do futebol. Eu peguei um finalzinho, tenho 40 anos, eu peguei um finalzinho, bem finalzinho da carreira do Maradona. Vi Romário jogar desde das eliminatórias da Copa de 94, né, que ele foi convocado só para os jogos contra o Uruguai, né, que foram os últimos das eliminatórias de 93 para 94. Então eu só acompanhei Romário dali para frente, e tudo que eu vi do Romário foi o maior gênio dentro das quatro linhas que eu já vi. Mas o John Kennedy, ele tem tudo para se tornar um cara foda também na história, não sei se do futebol mundial, mas para ele escrever um nome muito bonito na história do esporte. Eu acho que tem, se tiver juízo, se ele se mantiver na linha como ele ao longo desse ano se mostrou capaz de estar. Cara, dá um Google aí, dá uma busca aí no YouTube na entrevista do Mário Bittencourt, que tem muitas outras coisas bonitas e importantes que ele disse lá. Eu pontuei aqui as mais marcantes, né, dessa entrevista, e ele assegurou que, ainda que não tenha contratações, o Fluminense vai ganhar o Mundial. Bom, é isso. Se eu tiver alguma lembrança de uma outra passagem importante dessa entrevista, eu trago aqui nos vídeos shorts, mas eu achei importantíssimo trazer esse vídeo e trazer essas passagens do que eu achei da entrevista, o que eu achei desses momentos mais marcantes da entrevista do Mário Bittencourt ao Charla. Então, parabéns pela entrevista ao presidente Mário Bittencourt e também aos entrevistadores, né? Não chegou nem a ser uma entrevista, né? Foi um bate-papo, né? Bem conduzido, muito bem conduzido pelo Cantarelli e pelo Betão. É isso, gente. Se inscreve aí no canal, dá essa fortalecida, deixa o like no vídeo, ativa as notificações. Volto ao longo da semana para falar do Fla-Flu de sábado e também da festa no domingo. E vitória Fluminense.